parece que a preocupação não é essa. Não. Né? Aliás, falando em educação, um economista, pressuposto, entende de economia. Aí acontece o seguinte, o Lula afirmou durante a turnê pela América do Sul que o BNDES vai voltar a financiar projetos no exterior, como o gasoduto na Argentina, por exemplo, com a justificativa de que é preciso ajudar os países vizinhos a crescer. O fato é que o mercado não viu isso com bons olhos. Diante dessa desconfiança, a SECOM, que é a Secretaria de Comunicação Social da Presidência, publicou nas redes sociais que, entre aspas, não há risco de prejuízo. As palavras são essas, não há risco de prejuízo, fecho aspas. E que o Banco de Fomento, entre aspas novamente, não financia outros países, fecho aspas. O jornal Estado de São Paulo falou com alguns economistas que consideram essa postagem da SECOM como uma desinformação, sem esclarecer como funcionam essas operações. E os calotes, né, que a gente já tem de Cuba, Venezuela, Moçambique, Nicarágua, que já chegam aí na casa de R$1 bilhão. R$1 bilhão. Agora, será que... $1 bilhão, desculpa. Isso, dólares. $1 bilhão. Será que com essa possível legislação que o ministro estava comentando agora há pouco for aprovada, as redes sociais elas vão retirar esse tipo de conteúdo vinda do próprio governo federal? Essa é uma questão, não é? Agora, até com relação à fala do próprio ministro, ele coloca muitos assuntos ao mesmo tempo numa mesma coletiva de imprensa, não é? Então, acaba confundindo a população. E qual é efetivamente o interesse? É confundir ou é esclarecer? Porque efetivamente existem pontos que precisam sim ser tratados. Não é? Quando a gente fala de crimes cibernéticos, por exemplo, isso é algo que sim, as plataformas elas podem coibir sim esse tipo de crime. Vou dar um exemplo bem fácil aqui para vocês. Existem várias pessoas que colocam ali um clone, tá? Por exemplo, aqui do perfil do Pavinato. A partir desse clone do perfil do Pavinato, começa a abordar as pessoas, tá? E a praticar diversos golpes. E o que nós fazemos? Aí o Pavinato olha e fala para todo mundo, tem aqui um perfil que foi clonado, não deem atenção para este perfil, não é? Mas as pessoas vão lá, vão denunciar. Só que o que a plataforma faz? Deixa. Ela não faz absolutamente nada, porque não há nenhuma legislação aqui no Brasil que impeça delas agirem imediatamente para acabar com esse tipo de golpe que anda solto na internet. Portanto, este é um ponto positivo. Mas aí ele coloca terrorismo político, fake news, vários conceitos que ainda não estão estabelecidos na nossa legislação adequadamente e acaba confundindo e gerando medo na população. Isso é que não pode acontecer. Essa fragilidade das instituições e querer de alguma forma fazer com que a sociedade acabe tendo cada vez mais se preocupando com o estado das nossas instituições e acabe também fomentando cada vez mais a desconfiança. Isso não pode acontecer. Esses assuntos precisam ser tratados sim de forma adequada para que a população possa acreditar de novo nas instituições. E já que você falou em fomentando, a única coisa que fica clara, Rodolfo, é que ele pediu comida no final e tomou o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo em vão. Foi isso? Exato. Você ficou revoltado aqui. Muito revoltado, muito revoltado. Primeiro que o Dino fala em nome de Deus, assim, de um jeito... uma blasfêmia, eu acho que ele não conhece isso. Isso me revolta profundamente. Mas eu acho que... Eu odeio teoria da conspiração, tá? Quando alguém começa a falar de teoria da conspiração, eu já levanto, eu saio... Mas tentando associar tudo o que está acontecendo... Cara, eu consigo. As pessoas têm uma teoria da conspiração que é ridícula. Mas se tratando desse atual governo, talvez eles estejam agora tentando calar, sabe, uma sociedade para não começar a colocar palavras como, por exemplo, preso, mensalão, petrolão, entre outras palavras que a gente talvez não possa dizer, porque vai de encontro ao governo atual. E talvez essas palavras sendo proibidas, a gente está falando, ou está disseminando isso na internet, pessoas são malucas com algum monte de coisa, eles estejam calando essas pessoas para que não haja. Aí eu até anotei o que o Holliday falou, que assuntos controversos
é igual a fake news. Então a gente não pode ir de encontro com o que aconteceu. Eles querem que a gente olhe para frente, só que eles vivem voltando no passado. Toda notícia deles é olhando para o passado. O Lula deu uma declaração falando que era um golpe que aconteceu com a Dilma, olhando de novo para o passado. Aí vem agora o Dino de novo olhando para o passado. Ele falou que 90% do tempo dele é pensando na segurança pública. Onde ele estava no dia 8? Onde ele estava no dia 8? Aí agora a notícia, a SECOM diz que o BNDES não terá prejuízo. A gente não quer saber desse prejuízo que vai ter no futuro. A gente quer saber dos 8 bilhões, porque é 1 bilhão de dólares, dá em média 6, 7 bilhões, corrigindo, de reais. Hoje dá 5 e... Não, o cara é gênio. Hoje dá 5 bilhões e 70 milhões, a cotação atual. Quase 6 bi. Vamos colocar dessa forma. Quase 6 bilhões de reais que eles já devem pra gente. Como que o Lula, na sua capacidade mental, ele fala que o BNDES vai emprestar dinheiro para esses países crescerem? É emprestando mais? É emprestando mais? A senhora que pegou um empréstimo no banco, eu sempre uso esse exemplo aqui, e está devendo no banco, tenta lá fazer um novo acordo. Vai ver se a senhora consegue. Em unidades Cláudia Raia, dá 1.000 Cláudia Ai, que horror. Eu acho muito perigoso. Desculpa. Não, agora pode ir, por favor. Daqui a pouco eu retorno. Eu acho perigoso porque a frase que estava nessa publicação da SECOM é: não há riscos de prejuízo. Vamos voltar para a definição de fake news? Exatamente. Uma notícia, Exatamente. Enfim, é uma notícia que ela tem um objetivo político por trás. Qual que é o objetivo político aqui? Passar confiança para a população que não vai acontecer nada. Porém... Já aconteceu. Se a gente olha só para esses dois países, tem óbvio que outros países que deram calote. 3 dígitos a inflação. Cuba e Venezuela, só os dois, estão devendo 529 milhões de dólares. Só dos dois. 7 bilhões de reais. E assim, fora o resto. E aí a gente fala em emprestar de novo. Porque assim, a gente não tem que ser 880 e demonizar esses empréstimos para fora. Mas... tem critérios. Tem que ter critérios e a gente não pode repetir erros. Então vamos emprestar, mas vamos emprestar para um país que paga. Um país que vai ter condição de pagar com juros para a gente ainda ter um lucro com isso. Sim, Mas e ele coloca ali, né? Eles não entenderam que o país tem que ter condição de pagar com juros e não com juras. Posso dar um exemplo aqui, Pavinato, que eu adoro dar esse exemplo? Por exemplo, o Marcelo Bello foi investir numa barra de whey protein, certo? Na fábrica não produzia. Ele teve que terceirizar esse serviço. A pessoa não tinha um maquinário. Ele produzia em baixa quantidade. Por exemplo, 100 mil unidades por mês. Nós precisávamos de 1 milhão de barrinhas de whey protein por mês, certo? O que ele fez? Ele investiu. Ele emprestou dinheiro para a fábrica do rapaz, para o rapaz comprar mais maquinário, para esse rapaz produzir em alto volume, para retornar para a empresa. Isso sim é um investimento para fora. A gente está vendo para onde está indo o investimento e está vendo o retorno. Mas como antes de emprestar, você vê se ele tem dívida, exatamente, se ele tem problema na justiça, perfeito, se ele paga direitinho os seus impostos. Perfeito, Pavinato. E aí, exatamente tem uma... Se o cara, só um minuto, se ele estiver já devendo, como é que você vai emprestar de novo? Não tem como emprestar de novo. E tem uma pegadinha também nessa... Tem algumas, né? Algumas pegadinhas nesse ano da SECOM. Para. Continua. Mas ele diz, por exemplo, que há um seguro, né? Ah, não, mas a gente empresta, mas se não pagarem, etc., é um seguro. Que seguro é esse? É o Fundo Garantidor de Exportação. Da onde sai o dinheiro desse fundo, que, portanto, é o seguro? Do Tesouro Nacional. Do contribuinte. Então, veja. Falta a Dona Florinda para eles. Ela olha e fala: tesouro, não se misture com essa gentada. Então eles estão dizendo o seguinte: não, o BNDES vai emprestar, mas se não nos pagarem, o BNDES não terá prejuízo, porque tem um seguro. Mas veja, no fim das contas, o Brasil está tendo um prejuízo. O Tesouro Nacional e o BNDES são financiados pelos impostos de brasileiros. No fim das contas, o Brasil estará em prejuízo. Só que há uma questão aí. Esse governo, infelizmente, se interessa muito mais em relação ao seu projeto ideológico partidário na América do Sul e na América Latina, do que propriamente com o futuro do país. Desde que o seu projeto ideológico sobreviva e tenha dinheiro para sobreviver em outros países, tudo estará bem. O Brasil fica em segundo plano, a democracia fica em segundo plano e as prioridades de investimento aqui também acabam ficando em segundo plano. Exatamente.